senhor poderia descrever as razões da adesão cearense à Confederação do Equador e falar um pouco sobre o liberalismo de Frei Caneca? As razões são bem fortes, porque os líderes políticos mais afeiçoados, né, ao Ceará eram pessoas que tinham, por assim dizer, o sangue quente, tinham, por assim dizer, uma capacidade de autossustentação, de autonomia, e eles reagiram muito bem aos absurdos cometidos por Pedro I, né? Pedro I realmente foi um déspota. Não se pode dizer que ele foi um presidente de um regime democrático, né? Ele, por assim dizer, foi um absolutista sobre o véu do liberalismo, né? De modo que, quando o Pedro I afronta, né, o Ceará com dimissões, com atos despóticos, imediatamente a reação veio, né, através da Confederação do Equador, que foi praticamente quase que liderado, né, pelo Ceará, apesar de Pernambuco ter também a sua primazia. O liberalismo de Frei Caneca é o chamado liberalismo radical, né? Porque ele foi, por assim dizer, as raízes da doutrina liberal e ele advogou um liberalismo mais autêntico. Porque até então o liberalismo era muito aliado ao absolutismo, ao sistema autoritário dos imperadores, né? Ele quer o Frei Caneca quer um liberalismo mais moderado, mais autêntico, e nisso resulta, né, depois de atos de despotismo do imperador, resulta a organização de uma frente ampla, né, de estados nordestinos, né, contra o imperador. E daí vem a reação do Pedro I. Quais os interesses do grupo patriota liberal local, composto por latifundiários e liderado pela família Alencar? O tal grupo desejava conservar o comando da província para preservar o seu prestígio e poder? A Confederação do Equador proporcionaria a consolidação institucional dos senhores da terra como chefes do novo Estado? Não, o poder dos chefes, dos latifundiários, era um poder incontrastável. Eles praticamente tinham todo o controle da situação política e era verdadeiramente impossível que houvesse um desmanchamento, né, desses ideais ou desse poderio através da reação do imperador, através de atos de autonomia das províncias. E isso, então, fez com que as províncias sempre pugnassem por uma maior autonomia, né, para fazer com que aquele absolutismo que era encaixado no regime imperial, né, desse causa, desse margem, né, a um verdadeiro sistema liberal autêntico. A 9 de janeiro de 1824, numa atitude ousada, a Câmara de Campo Maior de Quixeramobim, sob a influência do padre Inácio de Loyola Albuquerque Melo, mais tarde Padre Mororó,
em protesto contra a horrorosa perfídia de Pedro I, declarou excluído o trono, o imperador e decaída a dinastia Bragantina, proclamando-se a República como governo a ser entregue a José Pereira Filgueiras, que deveria igualmente assumir o comando de todas as tropas da província. Como Tristão Gonçalves e Pereira Filgueiras se prepararam para enfrentar o Império? Não havia nenhuma condição política ou militar para reagir, né, ao absolutismo de Pedro I, porque sob a capa, como já disse, sob a capa de liberal, ele era um absolutista. E a reação natural, por outro lado, os liberais, os chamados componentes dessa ala que governava as províncias, tinham seus sonhos de autonomia e não havia funcionalidade, não havia propriamente condições técnicas para uma autonomia dos estados, das províncias. Então era o combate, era o conflito entre dois sistemas inautênticos, né? O do Império e o das províncias. E nisso não se dá com a vitória, naturalmente, do absolutismo do Pedro II, porque não havia condições técnicas, né, para uma autonomia das províncias. É verdade que Tristão Gonçalves elegeu-se presidente temporário do Ceará e, na euforia dos patriotas para expressar seu amor à terra natal e marcar oposição ao imperador Pedro I, um português passou a usar sobrenome indígenas? Daí os Mororóis, Carapinimas, Jataís, Antas, Ibiapinas, Araripes, Sucupiras, Buritis, etc. E que nos banquetes o vinho, a bebida do inimigo, foi substituída pela brasileiríssima cachaça? Havia um anseio de regionalista e dentro deste anseio se procurava essa autonomia das províncias. E então há um problema sério a enfrentar. Esse absolutismo, né, do imperador. Havia um folclore, havia uma ideologia muito rudimentar que era usada, era propagada pelos liberais cearenses, como de outros estados, de outras províncias. E eles então passaram a usar esses epítetos, essas denominações, que teve apenas um aspecto folclórico. O senhor poderia falar mais sobre o Padre Mororó? O Padre Mororó era uma figura que servia aos administradores da província. Ele era uma espécie de assessor, né? Como se bem que a expressão não coubesse na época, mas era um arremedo de assessor. E ele foi desalojado dos seus interesses. Ele deixou de ser suficientemente prestigiado e foi alijado do poder. Então veio a resistência, né, a oposição dos administradores. Ele vinha da onde? Ele era de Sobral, era? Padre Mororó, se não me engano, era de Quixamubim.
Mas ele lá em Chamoim, né, procura criar a chamada República, né? Isso. Mas lá ele foi no sentido folclórico, né? Porque esse folclore político é próprio dos regimes atrasados, né? Os regimes politicamente incapazes de realizar administrações regulares, fecundas, né? De 1841 a 1889, administraram o Ceará 43 presidentes nomeados pelo imperador, segundo a alternância dos gabinetes ministeriais nas cortes. À medida que era indicado um novo presidente, o contrário ao partido que até então governava na província, ocorria a chamada derrubada, ou seja, a demissão em massa de funcionários públicos substituídos por correligionários do novo governo. É verdade que, naquela época, a fraude eleitoral tinha uma máxima segundo a qual quem tem mesa não perde eleição? Perfeitamente. Havia a anarquia, podemos usar essa expressão mais dura, a anarquia predominava no sistema político, né? E era quem estava no poder dificilmente era questionado para depor, para ser substituído, né? E não havia possibilidade nenhuma de, nessa época, a oposição vencer o poder, ganhar o poder, né? Então, essas personalidades todas acabam ficando em segundo plano, né? O senhor poderia apontar os efeitos da seca de 1877 a 1879 para Fortaleza? A seca de 79, 77 até com grande intensidade, até 1879 principalmente, teve um efeito devastador no Ceará. Foi a maior seca, né, que já apareceu no Ceará. Então, o Rodolfo Teófilo escreve muito bem nos seus romances, né, essa seca de Ceará. Ele mostra como as pessoas morriam de fome, caíam desfalecidas no chão, como vinham os sertanejos emigrando aqui para a capital e aqui falecendo, morrendo, sem socorro, sem assistência, né? Imagine, não havia nem sequer um serviço médico para atender com prontidão a essas pessoas, né? Então, foi marcante essa seca de 77, 87. O senhor poderia falar sobre a evolução do catolicismo no Brasil e suas consequências no estado do Ceará? Na época do Império, o catolicismo estava ainda ligado ao governo, né? A igreja estava ligada ao Estado, né? Porém, começa a aparecer lideranças na igreja que questionam esse poder do governador do Império. Agora, de qualquer maneira, essa evolução do catolicismo contribuiu muito para a criação de uma liderança católica mais aguerrida, uma camada social que se interessava mais pelos problemas do Estado, da Igreja, né? E isso fez com que houvesse, por assim dizer, uma regimentação, né, da Igreja em luta contra o Estado. Ok, professor, muitíssimo obrigado aqui pela sua presença aqui no nosso programa, A Nossa História, a Nossa Gente. Nada, eu é que agradeço o convite.